A queda do Cruzeiro para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, claro, trouxe junto uma crise profunda e que pode levar a profundas também alterações nessa nova realidade e nos novos caminhos do Clube Celeste. Exatamente. Inclusive, na noite de hoje, o Conselho Gestor avaliou a crise financeira do clube, que é bastante preocupante. A gente está com o Thiago Reis aqui no Central Fox ao vivo para trazer informações para a gente sobre esta reunião. Já vamos começar, Thiago, boa noite para você, perguntando sobre o Conselho Gestor, que quer até decretar falência e sugere a refundação do clube. Traga detalhes para a gente sobre isso. Boa noite, Karine. Boa noite, Ilan. Boa noite a quem nos acompanha no Central Fox. Deixei ainda há pouco a sede do Cruzeiro, onde acompanhei mais de 5 horas de reunião desse Conselho Gestor, que assumiu o clube há algumas semanas após a saída da diretoria do ex-presidente Wagner Pires de Sá e que vem buscando soluções para a crise que parece não ter fim no Cruzeiro. E uma das soluções que o Cruzeiro pensa é sim a recuperação judicial. O Cruzeiro hoje tem 4 meses de salários dos seus atletas em atraso, já somando aí só de folha salarial cerca de 60 milhões de reais em débitos só de 2019. O clube hoje atrasa salários dos funcionários mais simples do clube, que recebem cerca de R$ 1.500, R$ 2.000, estão também com salários atrasados, e a gestão do clube promete um choque muito forte para 2020, inclusive estabeleceu ainda há pouco um teto salarial para o Cruzeiro na próxima temporada, de R$ 150 mil. Nenhum jogador do Cruzeiro poderá ganhar mais do que esse valor. Porém, sabemos que tem jogadores com contrato em vigência que ganham até R$ 1 milhão, mas segundo esses gestores, esses atletas terão que se enquadrar nessa nova postura, nesse novo perfil do Cruzeiro para 2020. E já adiantaram também, Karine, Ilan e amigos do Central Fox, não haverá nenhuma contratação para este início de temporada de 2020. O Cruzeiro não vai fazer nenhuma contratação para o início de temporada. O Cruzeiro teve uma crise profunda, tem cerca de 50 milhões de reais também em dívidas na FIFA, e o momento é muito delicado aqui no Cruzeiro, com o rebaixamento, mas principalmente pela gestão nos últimos anos que jogou o Cruzeiro nessa crise muito profunda. Thiago Reis é repórter da Rádio Itatiaia, está participando conosco aqui ao vivo do Central Fox, agradecemos a participação dele. Ele tem informações de agora exatamente sobre essa crise do Cruzeiro. Thiago, vou te fazer uma pergunta. Você trouxe a informação agora de que parece até natural isso, que o Cruzeiro não vai fazer contratações para essa próxima temporada, pelo menos é isso que está planejado. E eu imagino que seja exatamente o contrário. O Cruzeiro deve estar pensando em se desfazer de jogadores e talvez até com isso fazer caixa. Não, claro, apenas se livrando de salários altos, como é o caso hoje. O Cruzeiro, claro, não pode mais pagar o salário, por exemplo, do Fred, que tem um salário altíssimo, para a realidade nova do Cruzeiro, que está muito endividado e ainda vai ter as receitas muito diminuídas para 2020. Mas imagino que o Cruzeiro esteja à procura de jogadores que possam trazer a ele faturamento, caixa, jogadores jovens que possam ser negociados, por exemplo, com o clube do exterior, para que o Cruzeiro possa aliviar um pouquinho essa sangria financeira que vive hoje. É a ideia do Cruzeiro se desfazer de jogadores que possam exatamente trazer caixa para o clube, venda de direitos federativos desses jogadores, Thiago? Sim, nesse momento sim, não é uma prioridade. A prioridade, como você colocou, é tentar renegociar os contratos que ainda estão em vigência, como o do Fred, que você bem lembrou, cerca de R$ 1 milhão por mês, o Thiago Neves, que se aproxima também desse valor, e outros jogadores do Cruzeiro que têm esses contratos altíssimos. Os seus representantes, os representantes desses atletas já foram comunicados. E como eu acabei de te falar, e eu também telespectador do Fox Sports, há agora um teto salarial estabelecido de R$ 150 mil. O jogador que quiser permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada, segundo esse conselho gestor, terá que se enquadrar nesse valor de R$ 150 mil mensais. Aí, como isso vai se dar, por exemplo, o Thiago Neves já tem uma ação na justiça contra o Cruzeiro, requerendo cerca de 16 milhões de reais em salários atrasados, em direito de imagem e outros benefícios que ele não recebeu na temporada 2019. Então, o Cruzeiro, a partir de agora, entra primeiro numa rota extensa de negociação com os jogadores que ele já tem contrato, que tem contrato em vigência, mas ganham salários astronômicos, e, por outro lado, vai buscar, sim, essa remontagem apostando em jovens valores. Mas a informação que nos foi passada oficialmente pelo clube é de que o Cruzeiro não irá contratar nenhum jogador para o início da temporada 2020, e aí não é falando em valores, em tamanho, que é atleta não, é não contratar
nenhum jogador para esse início de temporada 2020. E como vocês disseram aí no início do programa, há uma liquidação sim. Os jogadores deverão deixar o Cruzeiro em debandada, muitos jogadores mesmo deixando o Cruzeiro. A crise é tão grande, Ilan, Karine e amigos do Central Fox, que o Cruzeiro anunciou hoje de manhã o seu novo fornecedor de material esportivo, que é a Adidas, nas suas redes sociais fez o lançamento desse material, e agora à noite, após essa reunião que acompanhamos e terminou ainda há pouco na sede do clube aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro informou que vai tentar romper o contrato com a Adidas, que é a sua nova fornecedora de material. Quer dizer, os novos uniformes sequer chegaram às lojas, e esse conselho gestor entende que o contrato com esse fornecedor de material esportivo é lesivo ao clube, e o Cruzeiro vai tentar romper esse contrato. Repito, o lançamento foi feito hoje pela manhã nas redes sociais do clube, e a intenção do conselho gestor já é romper com esse contrato com a Adidas. Ô, Thiago, apenas para a gente deixar a coisa bem registrada, gostaria de pedir a você que resumisse de forma bem objetiva como é que funcionaria essa proposta, essa possibilidade de decretar a falência do Cruzeiro e a refundação. Como é que aconteceria isso na prática, para que quem esteja chegando agora, por exemplo, entenda bem qual é a ideia do conselho gestor? Isso não foi nos explicado, né, no tema mais aprofundado, porque obviamente envolveria uma série de fatores judiciais, inclusive. Mas pelo tamanho da dívida do Cruzeiro, e já com pouquíssimas arrecadações, quer dizer, o Cruzeiro já adiantou todas as cotas de TV, o Cruzeiro não tem previsão de nenhuma receita praticamente. Para se ter uma ideia, Ilan, o orçamento do Cruzeiro esse ano era de 390 milhões. O de 2020 é de 80 milhões. Então o Cruzeiro tem pouquíssimas previsões de arrecadação e vive esse dilema. Tem um passivo gigantesco e ainda o que vem pela frente, como esses contratos de jogadores que estão em vigência e as outras dívidas, como as dívidas da FIFA, que o Cruzeiro tem pela frente. Então, nesse momento, trabalha-se com todas as possibilidades, e uma outra é convidar, né, chamar o torcedor a doar dinheiro para o clube mesmo, a fazer uma campanha de arrecadação, de doação, para que a torcida tente salvar o Cruzeiro. Nesse momento, pode ter certeza, lá, o mais delicado da história do Cruzeiro. O time completa 99 anos no próximo dia 2 e está vivendo a mais grave crise da sua história. Thiago, só para a gente fechar aqui como última pergunta, queria te questionar sobre o time que vai estrear no Campeonato Mineiro do Cruzeiro. Algum dos titulares que terminou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro vai estar na formação do Cruzeiro, na estreia do Campeonato Mineiro? Por exemplo, o Fábio vai continuar no Cruzeiro? Talvez seja o jogador mais antigo desse elenco? É, sem dúvida, o mais antigo e a grande liderança do Cruzeiro em campo. Ilan, como acaba de sair essa informação do teto salarial, ela saiu há alguns minutos aqui em Belo Horizonte, dos 150 mil reais, é difícil imaginar que um jogador que ganha 700, 800 mil irá aceitar, tendo um contrato em vigência, uma redução tão drástica, né? Então, agora fazer essa conjectura de quem vai ficar e quem não vai, certamente, quem ficar é por amor, né, Ilan? Você tem uma redução aí de quase 10 vezes no salário, o caso do Fred e do Thiago Neves, é só realmente quem quer, e pode ser o caso do Fábio, que tem essa identidade de mais de 10 anos do clube, jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, pode-se fazer um esforço e permanecer. Mas são dias sombrios na Toca da Raposa, e aí vai ser uma negociação muito individualizada com cada jogador para ver quem vai aceitar esse teto salarial de 150 mil reais. Mas já foi avisado, quem não aceitar não fica.